O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia da palavra dessa quinta-feira nos coloca diante desse mistério que nós vamos celebrar no próximo domingo, o mistério da ascensão de Jesus ao céu. E aquilo que Jesus hoje no Santo Evangelho fala aos seus discípulos, eles não conseguem entender nesse momento. Vão entender depois que eles enfrentar, que eles viver de presença o mistério da ascensão de Jesus ao céu. Por isso Jesus assim coloca com o seu afirmar, podemos dizer, coloca em confusão a mente dos seus discípulos. Por pouco tempo ainda, e já não me vereis. E diz ainda: pouco tempo e me vereis de novo. É claro, hoje nós conseguimos fazer a leitura das palavras de Jesus, porque por tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus, os discípulos diziam, e eu sempre, para mim é forte isso, pensavam: como será agora a nossa maneira de evangelizar, a nossa maneira de falar da boa nova do reino de Deus ao povo, se ele vai para o Pai? E Jesus ainda diz: mas por pouco tempo e me vereis de novo, porque Jesus aparece de novo para eles quando? Na festa de Pentecostes, onde eles estavam reunidos em oração, entra Jesus e diz: a paz esteja convosco, recebeis o Espírito Santo do Pai. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo aquilo que acontece na vida de Jesus não é para o bem dele, pessoal, mas é para o bem do povo de Deus, é para o bem nosso, é para que a graça de Deus assim possa sempre crescer mais e mais na nossa vida, para que nós assim não possa ter mais na nossa vida reclamações, mesmo a palavra de Deus hoje: vós chorareis e vós lamentais, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza vai ser transformada em alegria. E também na nossa vida, se verdadeiramente Deus é o centro da nossa vida, se nós nos encontramos em comunidade, em função, em favor de Deus,
se nós viemos aqui para buscar essa força, essa luz do Espírito Santo na nossa vida, com certeza tantas coisas erradas que nós vivemos, quem sabe nesse dia ou nesses dias, se nós colocarmos diante de Deus, Ele vem ao nosso encontro, e é Ele que nos dará o conforto que nós procuramos, a paz que quem sabe nós perdemos, a alegria que não se faz presente, quem sabe, na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, e não somente por isso, mas também para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele realiza e está realizando nas nossas vidas pessoais, na vida de nossa família, na vida da nossa comunidade, no mundo nosso de trabalho. Não sei aquilo que está acontecendo, mas tudo isso é graças a Ele, é graças ao Pai, é graças à Santíssima Trindade. Por isso, aquilo que nós também acabamos de ouvir, e prossegue, Paulo percorrendo várias cidades, falando da experiência que ele está fazendo com Jesus. Como nós sabemos, Paulo era aquele que perseguia os cristãos, e hoje Paulo, assim, de maneira apaixonada, ele defende, ele propaga o reino de Deus ao povo pagão. Hoje, de maneira aberta, Paulo não vê mais, não está mais apegado ao seu passado. Paulo não está mais apegado ao seu pecado lá de trás, mas para Paulo aquilo que interessa é esse momento, o momento presente, de proclamar a novidade do Evangelho a todas as gentes. Bonito hoje também que fala que ele passou pela Itália. Eu não por orgulho, mas eu tive a graça de viver 12 anos ali na Itália, na Sicília, e foi justamente ali que Paulo apóstolo colocou os pés, na ilha da Sicília. Até hoje tem uma cidade que se chama Siracusa, e nessa cidade de Siracusa tem uma catacumba, se diz, onde antigamente enterrava os mortos, catacumba, Então tem uma catacumba, assim, depois os mortos foram tirados dessa catacumba, onde os soldados se escondiam no tempo da guerra. Então é uma coisa subterrânea, assim, só ficou, parece túmulos, assim, não tem nada. Tem o corpo de uma outra mártir que se faz presente ali. E nessa catacumba, ali em Siracusa, tem um altar de pedra. Tem um altar de pedra daquela época, E segundo a história, foi ali que Paulo encontrou os cristãos daquela cidade, para falar da palavra de Deus, para propagar, para anunciar a novidade do Evangelho. É um lugar assim de muita oração, um lugar muito, muito forte, Eu quando fui para a Itália, eu pensei, eu quero ver no lugar que o Paulo estacionou o barco, onde ele desceu para colocar os pés em terra firme. Ali eu pensava assim, Mas ninguém sabe onde que é. Mas segundo a história, justamente é ali, segundo os estudos, Paulo ali desembarcou, e ali ele anunciou o Evangelho aos cristãos. E ainda hoje, naquela época, e ainda hoje, Paulo é vivo entre nós. As suas palavras assim ressoam no nosso coração, na nossa vida, porque querem direcionar a nossa vida rumo ao céu, para que nós assim possamos experimentar a bondade, a alegria, a misericórdia, a paz, a serenidade e tantas outras virtudes que o Senhor tem a oferecer para nós e para as nossas famílias. Por isso que nós hoje também no Salmo nós rezamos: o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Esse é o objetivo de Deus nas nossas vidas, para que nós sempre mais e mais possamos conhecer que Ele tem o poder de salvar as nossas vidas. Tantas vezes a gente, por causa de um pecado que nós cometemos, a gente pensa que Deus não vai entrar mais na nossa vida e na nossa história, e não é assim. Ele sempre quer entrar. Basta que nós possamos abrir o nosso coração e dar possibilidade que Ele
possa colocar a mão na nossa ferida, no nosso pecado. Aquilo que Paulo diz e torna a repetir, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde se faz presente o pecado, quer dizer que ali tem necessidade da graça de Deus. E por isso que hoje eu estou aqui, por isso que nós hoje nos encontramos, porque nós temos necessidade da graça de Deus. Por isso, para conhecer ainda mais Jesus, que vem para salvar as nossas vidas, tanto de nós, estamos também fazendo o curso Enchei-vos, e hoje nós temos aqui no nosso meio o Adenilson, né, que vai neste momento colocar para nós a temática dessa sexta semana. Amém? Adenilson. Vamos estender as nossas mãos, fiquemos em pé. Queremos pedir nesse momento que o Espírito Santo de Deus possa iluminar esse seu servo, que abre o seu coração e já pregou, já rezou a palavra de Deus, e que agora Deus, pela força do Espírito Santo, possa assim manifestar todas as palavras assim que se fazem presente no seu coração, que possam assim vir diretamente no nosso coração, para que possa crescer mais e mais essa nossa adesão, esse nosso ser apaixonado pela palavra e pelo próprio Cristo. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bendito seja Deus pela tua vida, bendito seja Deus pela tua história, bendito seja Deus por tudo que tem dado certo na sua vida, e mais bendito e adorado seja Deus por tudo que tem dado errado. Amém? Quando dá certo é Deus abençoando, quando dá errado é Deus nos livrando daquilo que não vai ser para a glória dele nem para a salvação da nossa alma. Amém? A temática de hoje do Enchei-vos é: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Deus, quando Ele começa o seu projeto com o seu povo na pessoa de Abraão, é para que ali em Abraão Ele constituísse um povo que Ele pudesse chamar de seu, um povo que fosse pertença sua. Mas no decorrer do tempo, aquelas pessoas que foram criadas por Deus, né? Eu acho muito interessante quando nós pegamos no livro do Eclesiástico, capítulo 15, a partir do versículo 19, a palavra diz assim: no princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. E aí ele continua dizendo: e deu-lhes ainda o mandamento. E aí tem algo interessante nesse versículo, que ele diz assim: se quiseres praticar os mandamentos e aquilo que é agradável a Deus, eles te guardarão. Eles te guardarão. Deus, quando nos cria, quando nos coloca dentro do seu projeto, Ele nos dá a liberdade para, dentro da liberdade que Ele dá a mim e a você, optarmos por sermos totalmente dele. Deus não quer que nós estejamos atrás dele por uma obrigação, mas que eu seja pertença dele, que eu seja inteiramente do Senhor meu Deus, por quem ele é na minha vida. Entenda isso. Hoje a grande maioria dos cristãos católicos, eles buscam a Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus faz. A grande maioria das pessoas, elas têm buscado a Deus por aquilo que Deus faz, e não por aquilo que Deus é. Deus é Deus e pronto. Independente se a minha vida é abençoada, se eu recebo a graça, se eu não recebo, eu preciso estar na presença dele, porque ele é Deus.
Eu preciso ser inteiramente dele. Quando nós pegamos a palavra do Senhor no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, o Senhor diz assim para mim e para você: ouve, ó Israel, ouve, Adenilson, ouve, meu povo de Presidente Médio da paróquia São João Batista. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Amarás o Senhor teu Deus com tudo que você é. Isso é ser inteiramente de Deus. Ser inteiramente do Senhor Deus é permanecer firme no propósito de vida que Ele tem para nós. Hoje a maioria das pessoas se esqueceram que são eternos. Você sabia que você é eterno? Eu e você somos eternos. E nós viemos de Deus, e um dia vamos voltar para Deus. Por algum período de tempo estaremos peregrinando aqui na terra, mas chegará um momento que o Senhor nos recolherá para a eternidade. E onde eu vou passar a eternidade depende justamente das escolhas que eu faço enquanto estou aqui. As escolhas que eu faço enquanto estou aqui peregrinando vai determinar se eu vou passar a eternidade com o Senhor ou se eu vou passar a eternidade longe dele, no inferno. Para que eu passe a eternidade com o Senhor, é necessário que eu seja inteiramente dele, que a minha casa seja inteiramente dele, que o meu casamento, meus filhos, no meu trabalho seja inteiramente dele. Onde quer que eu esteja, eu preciso ser inteiramente de Deus. Acontece que hoje a grande maioria das pessoas, elas são de Deus em alguns determinados momentos de sua vida, mas não são inteiramente de Deus no todo da sua vida. No todo da sua vida. Esses dias eu fui questionado por um grupo de amigos. Quem aqui faz parte de algum grupo de WhatsApp? Levanta a mão aí. Todo mundo faz parte de um grupo de WhatsApp hoje. E no grupo de WhatsApp, num determinado dia, eu percebi que aquele grupo estava estranho com algumas postagens, e eu saí do grupo. E aí eles indagaram por que eu saí. Falei: cara, eu saí do grupo porque o que vocês têm postado não é coisa que eu deva estar vendo, porque eu sou pertença de Cristo. E aí eles fizeram um acordo comigo assim: se nós não postarmos nada que fere a tua fé, você volta para o grupo? Eu disse sim. Se vocês não postarem nada que fere a minha fé, eu volto para o grupo. E a partir daí, eu comecei a entender o que é ser inteiramente de Deus. Precisamos ser inteiramente de Deus a tal ponto de aquelas pessoas que estão à nossa volta se incomodarem com aquilo que colocam nos grupos que nos ofende. Aliás, se estão colocando alguma coisa no grupo que você pertence, principalmente os homens, se no grupo que você tem colocado pornografia, querido, é porque ainda não te respeito como pertença de Deus. Amém? Se no grupo que você você ainda recebe fotos indevidas, é porque as pessoas dali não têm visto você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E nós precisamos ser inteiramente de Deus a ponto de impactarmos essas pessoas. Não com moralismo, nada, mas com atitudes de entrega a Deus. Esse ano, lá em casa, eu tenho 3 filhas no céu e 2 filhas na terra. O Senhor, nós temos 5 filhos, mas 3 o Senhor recolheu. E eu e minha esposa, nós entendemos que o nosso projeto de família é um projeto para Deus. As nossas filhas nós recebemos ela para criar filhas para Deus. E nós levamos, as minhas filhas estudam numa escola católica tradicional. Lá a missa delas, na escola, elas estudam na escola da capela onde aconteceu o milagre do Beato Carla Cutz. E aí elas usam véu na missa. É muito tradicional, a fé é impregnada de uma forma muito, muito forte. E aí eu falei para minha mulher assim:
há muitos anos a gente tem ido passar o Natal com os meus familiares, mas esse ano nós vamos fazer diferente, porque nós somos Deus, Ele é o Senhor da nossa casa, nós somos inteiramente dele. Então não convém mais nós estarmos diante de situação que no dia do Natal, é um exemplo que estou dando meu, no dia do Natal nos meus familiares eles tinham duas preocupações, irmão, apenas: comida e bebida, e ninguém se lembrava da pessoa de Jesus. E não era uma bebida, era muita bebida. E aí eu falei para Thaís: esse ano não vamos. E aí algumas pessoas começaram a falar: mas por que vocês não vêm? Eu falei: não tem sentido estar no Natal com vocês. Não tem sentido estar no Natal com vocês, porque vocês fazem tudo menos aquilo que é do Natal. Mas você não vai ver sua mãe? Não, passado o Natal eu vou ver minha mãe, que daí eu vejo e converso com ela. Ah, mas você não vai ter compaixão das pessoas? Eu falei: eu até tenho, mas quando que as pessoas vão ter o respeito por causa da minha fé? E ser inteiramente do Senhor Deus é entendermos que nós precisamos tomar algumas decisões na vida, tomar algumas decisões para que de fato Deus seja Senhor da minha casa, Senhor da minha história. Se porventura Deus recolhesse você hoje aqui da terra, você, com tudo que você tem vivido, você tem certeza se entraria na glória com o Senhor? Porque tudo o que aqui vivemos, tudo o que aqui passamos, tudo o que aqui lutamos, querido irmão, é para que um dia nós possamos na eternidade olhar nos olhos dele e dizer que valeu a pena. É dizer que valeu a pena toda a luta aqui na terra, é dizer que valeu a pena toda a renúncia, é dizer que valeu a pena toda a perseguição, é dizer que valeu a pena todo o sofrimento para passar a eternidade toda com ele. A eternidade toda. O problema é que hoje as pessoas, por não serem inteiramente de Deus, elas estão extremamente preocupadas, até dentro do cristianismo, com aquilo que é temporal, com aquilo que passa. Você não vê as pessoas preocupadas com a eternidade. Você não vê as pessoas preocupadas em estar com o Senhor para o resto da eternidade, mas estão preocupadas com o momento da vida, com um ciclo que está passando, com outro que está começando, e vai se perdendo e não vai permitindo que você seja inteiramente de Deus. Inteiramente de Deus. E ser inteiramente do Senhor nosso Deus, irmão, irmã, é entendermos. Olha, eu li a Bíblia algumas vezes, e durante as leituras que eu fiz da palavra de Deus, eu não encontrei em nenhum momento que houve reforma na porta. A porta continua estreita. A porta continua estreita. E ser inteiramente do Senhor é entender que eu preciso passar pela porta estreita. Essa leitura é fabulosa. A palavra diz: largo, espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que por aí entram. Apertado, estreito, porém, é o caminho que conduz à vida eterna. E olha o que diz a palavra: e raro são os que a encontram. Raro. Ser inteiramente do Senhor seu Deus, nosso Deus, é estarmos entre essas pessoas que são raras, entre esses que são raros. E ser inteiramente do Senhor, nosso Deus, é literalmente entendermos que nós somos raridade do Senhor. Por quê? Porque raros são aqueles que entram pela porta estreita e vão contemplar o Senhor um dia, face a face. Irmão, uma vez que nós fazemos uma experiência de ser inteiramente do Senhor, nada mais nessa terra tem sentido. Tudo que é temporal, a gente entende que passa. E aí nós começamos a olhar aquilo que os santos queriam, que os santos desejavam. Basta você ler qualquer história
dos santos do primeiro século até aqueles contemporâneos nossos, o que eles mais desejavam era o encontro definitivo com o Senhor. Não tinham medo deste encontro, não tinham medo deste encontro. Por quê? Porque eles eram inteiramente do Senhor. Que nós possamos entender que ser inteiramente do Senhor nosso Deus é começarmos a focar na eternidade. Focar na eternidade, porque nós viemos de Deus, e um dia, não sabemos, pode ser breve, pode ser um período mais de tempo, mas um dia voltaremos para Ele. Voltaremos para Ele. Nós voltaremos para o Senhor. Que na noite de hoje nós possamos entender isso. Eu preciso ser inteiramente do Senhor meu Deus. Eu preciso ser inteiramente do Senhor meu Deus, porque se eu for inteiramente dele, eu vou reencontrar minhas filhas na eternidade, eu vou reencontrar os meus na eternidade. Mas eu vou ser inteiramente dele por quem ele é, não por aquilo que ele faz. Ser inteiramente do Senhor nosso Deus é buscá-lo por quem ele é, não por aquilo que ele faz. Não que não devemos rezar para obter graças, isso e aquilo. Muita gente é motivado por isso, mas chega um momento que eu preciso ter o entendimento. Se eu sou inteiramente dele, independente do que a vida está me propondo, eu vou buscá-lo por quem ele é. Se o sofrimento é gigante, eu vou pegar o sofrimento, chegar diante do altar e falar: Senhor, com esse sofrimento eu me coloco hoje diante do Senhor como vítima da misericórdia, para que por meio desse sofrimento o Senhor sare e salve a humanidade. E assim, queridos, um dia, com certeza, vamos contemplar a face do nosso querido e amado Deus no céu. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se você entendeu, glória a Deus. Se você não entendeu, não tem problema. O Espírito Santo vai continuar agindo e trabalhando. Amém. Amém. Amém.